Muito bem, bom dia para todos. Aula de história hoje vai ser uma aula rápida, tá? Não vai ser uma aula demorada, não. Mas nós precisamos, antes de começar a aula, falar um pouquinho a respeito do assunto prova. Realmente, finalmente, né? Chegou a hora de nós começarmos a concretizar a questão da prova. Notem bem, semana que vem, nós vamos encerrar o caderno número 6. De geografia já encerramos, né? Semana que vem nós encerramos o caderno número 6 de história, tá? Nós vamos ter o finalzinho da parte relativa à República Velha, né? É uma aula sobre a estrutura econômica da República Velha e depois a Belle Époque brasileira. A Belle Époque brasileira, tá? São as duas aulas que estão faltando aí, a 30, depois de hoje, né? A 33 e a 34. Então, a gente dá essas duas aulinhas aí no nosso encontro de terça-feira. Então, o nosso encontro da terça-feira será dedicado. Nosso encontro na terça-feira ele acontece às 10h40. Então, o nosso encontro da terça-feira será dedicado a encerrar aí a parte da República Velha. Na quarta-feira, nosso encontro na quarta é às 8h50. Aí na quarta-feira nós falamos sobre a crise de 29, nós vamos voltar para a história geral. E finalmente, no nosso encontro da quinta-feira, às 10h50, nós vamos falar sobre o fascismo, né, o nazifascismo, os regimes totalitários do período entre guerras na Europa. Encerramos, então, na semana que vem, dia 18, o caderno número 6. Aí, na outra semana, na terça-feira, nós vamos fazer uma revisão para a prova, para as duas provas, tá? Uma revisão para as duas provas. E agora preste atenção, na outra semana, né? Então vai ser 18, 23, né? No dia 23, essa revisão. No dia 24 de junho, 24 de junho, se não me falha a memória, né? Me ajudem aí, vocês que têm calendários e tal. Então, no dia 24 de junho, deixa eu ver, no dia 24 de junho, se eu não estiver errado e se eu achasse um calendário aqui nesse monte de aplicativo que não serve para nada, aqui, agenda, pronto. Então, deixa eu ver que dia que cai 24 de junho. Dia 24 de junho, é uma quarta-feira, é isso. Então, dia 24 de junho, quarta-feira, nós vamos fazer o seguinte: prova de geografia. 24 de junho, quarta-feira, prova de geografia. Tá? O que vai cair? Agricultura, só. Então vai cair a parte de sistemas agrícolas, agricultura nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e agricultura no Brasil. Tá? Então são esses três itens aí. Tudo que for relativo à agricultura vem nessa prova. Tá bom? E de história, a prova vai ser então no dia 25 de junho. Dia 25 de junho, nós teremos então a nossa prova de história. Na prova de história, nós vamos ter só as partes da apostila que tratam de história geral. Então, vai ter Primeira Guerra Mundial, vai ter essa parte aí do nazifascismo, crise de 29, imperialismo, Segunda Revolução Industrial, Belle Époque, tá? Então, só assuntos na prova de história geral. E na prova de geografia, só agricultura. Geografia 24, história 25. As duas provas de múltipla escolha, tá? Tanto uma quanto a outra serão provas de múltipla escolha, tá? Até agora, tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo? Bom, se tiver alguma pergunta, pode fazer. E depois tem uma outra questão que eu queria levantar com vocês. Ó, prestem atenção, eu vou compartilhar um pouquinho a tela, porque nós vamos. Peraí, antes de eu ler.
onde que a gente vai fazer essa prova? Ah, muito bem. Essa prova, ela tem, aí vem a nossa tentativa, né, de fazer uma prova que seja tranquila. Ó, existem basicamente três opções, né? Eu ia fazer a prova no Kahoot, sabe aquele aplicativozinho Kahoot? Mas aí eu fiz algumas simulações e vi que ele tem limitações muito sérias, né? A primeira limitação do Kahoot é que ele limita muito o tamanho do enunciado da pergunta e também limita muito o tamanho do enunciado das alternativas. Então, isso já é um bloqueio. Se você quer uma questão um pouquinho mais complexa, você perde. Segundo, o outro problema do Kahoot é que aquele que responde certo e rápido recebe mais pontos do que aquele que responde certo um pouco menos rápido, né? Isso também é um problema, provoca aí uma distorção na hora da nota, né? Nós não, e também no objetivo da avaliação, não é ver quem responde mais rápido, né? É quem responde num determinado tempo. E o tempo máximo, finalmente, para responder uma questão no Kahoot é de 2 minutos. Ele varia, acho que, de 30 segundos a 2 minutos. Então, por isso, eu abandonei a ideia de fazer no Kahoot. Aí, apareceu a ideia, fui investigar outros aplicativos e tal, né? E apareceu a ideia. Vou fechar aqui, pensei que tinha outra pergunta. Apareceu a ideia de fazer no Socrative, tá? Ó, esse aplicativo aqui, ó, né? Socrative, tá? Então, daqui até dia 25, 24, né, que é a primeira prova de geografia, uh, eu estou com a tendência de fazer a prova nesse Socrative, tá? Ó. Então, se vocês já quiserem começar a visitar, socrative.com. Ele é simples, vocês não precisam instalar nada no computador de vocês, nem no celular, é só entrar em socrative.com. Quando for em socrative.com, se conectar como aluno, tá? É legal que você cria uma sala onde todos os alunos vão convergir. Aí eu dou o nome da sala para vocês, MAC 5864, muda aqui, né, o idioma, e entra, tá? Socrative, né? E aqui vai ter as questões para vocês fazerem, para vocês responderem e tal, tá? Então vai aparecer a questão e aí você vai assinalar a alternativa que você acha correta e vai mandar a questão para mim, tá? Mandar a sua resposta para mim, tá? E assim todas as questões. O legal é que nesse programa aqui, nesse aplicativo, no Socrative, não tem limite para você colocar o tamanho do enunciado, o tamanho da alternativa. Você pode selecionar imagem, mapa, gráfico para apoiar. Não, vai ser só de múltipla escolha, né? Só de múltipla escolha, tá? Então não será de. Porque ele apresenta três possibilidades de questão: as de múltipla escolha, as de verdadeiro ou falso e as de resposta dissertativa curta, né? Aí o professor coloca lá a resposta que ele quer. Isso, vai ser no horário do nosso encontro. No horário do nosso encontro. Então, na quarta-feira, a prova de geografia. Deixa eu achar aqui agora. Aqui. Na quarta-feira, a prova de geografia vai ser no nosso encontro. Vocês podem escolher, tá? Podem até escolher. O encontro das 8h50 ou das 11h40. Daqui até lá a gente define. Mas tem que escolher um horário só. Por quê? Vai entrar todo mundo, tá? Por exemplo, vocês escolhem das 11h40. Às 11h45 eu libero a prova. E aí vocês vão ter até 12h20 para fazer. São 35 minutos. Acho que vão ser aí talvez umas 5, 6 questões. Nada tanto assim também, tá? E aí, 12h20, eu fecho a sala. O que quer dizer isso? Eu encerro a prova. E todo mundo é removido da sala. Tá? Ah, professor, e quem não fizer? Quem não fizer, depois vai ter que fazer uma substitutiva, só que aí entra no esquema da substitutiva da escola, né? Pagar por substitutiva online eu acho meio absurdo. Ainda mais num processo em que vocês não vão ser assim, muito cobrados em termos de nota,
né? Vocês vão ser cobrados pelas atividades. É que a supervisora de ensino realmente exigiu uma prova, né? E aí, então, todo mundo faz ao mesmo tempo nesse ambiente virtual. Professor, 35 minutos para umas 5 ou 6 questões não é pouco? Então, a ideia é que não seja muito tempo, para diminuir aí as conversas paralelas que vocês terão durante a prova pelo WhatsApp, para diminuir também a possibilidade de coleta de informações que vocês vão fazer durante a prova, porque vai ser uma prova com consulta, né, na verdade. Vocês vão poder consultar a internet, Wikipedia, tudo que vocês quiserem, tá? E aí vão preencher essas alternativas aí, tá bom? Então, por isso. Aí, daqui até lá, a gente define se a prova da quarta-feira vai ser às 8h50 ou às 11h40. E a prova da quinta-feira vai ser às 10h50. Mas também, né, talvez a gente coloque um pouco mais de questões aí, sei lá, 10 questões de história, e coloque a prova até umas 10h50 até umas 11h50, meio-dia. Tá? Então, se tiver mais questões, mais tempo, menos questões, menos tempo, damos uma média aí de uns 5 minutos por questão. Até porque mais do que isso não é necessário. Nos vestibulares, nos grandes vestibulares, como a FUVEST, por exemplo, a média é de 3 minutos por questão. No Enem, dependendo do dia, né, a média é ainda menor, tá bom? Então, vocês também têm que ficar atentos a isso. Tá bom? Deu para esclarecer? Pessoal, tudo bem? Respondi as perguntas que foram feitas. Deixa eu ver. Vai ser em horário de aula. Tá. Então, não, vai ser no horário do nosso encontro mesmo. Então, nessa semana da prova, na terça, a gente usa para fazer revisão, quem sabe até fazer uma pequena simulação no Socrative, né? Sem valer nota. Aí, na quarta, a gente faz a prova de geografia e na quinta, a gente faz a prova de história. O bom é que, como vocês viram, não precisa logar, assim, ter conta, e-mail, nada disso. Você vai entrar com o login que eu vou passar para você. Tá? Tudo bem? Então, essa é a minha ideia, né? Fazer lá no Socrative. Agora, se não der nada certo, comigo as coisas geralmente dão errado. Nós temos o plural. Mas, professor, o meu plural está uma porcaria, eu não estou conseguindo. Aí vem o plano C, que é mandar a prova para vocês por e-mail. E vocês mandarem de volta para mim dentro de um certo tempo também. Eu disparar e-mails, esses e-mails que vocês cadastram aí na hora da chamada, disparar o e-mail para vocês com a prova anexada. Aí vocês recebem a prova, mandam o gabarito com as respostas para mim, né, também anexado, tá? Ou no corpo do e-mail, dentro do tempo. Quem mandar fora do tempo não terá a prova considerada. Mas vai ser sempre dentro do horário da aula, dentro de um desses modelos. O plano A meu é o Socrative, o B é o plural, né, daqui até lá a gente conversa, se alguém ainda tiver com dificuldade com o plural, e o C é mandar por e-mail via anexo, né, de e-mail aí, no e-mail que vocês cadastram para a chamada. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Ameaças? Belezinha? Joia! Então tá bom. Então vamos para a nossa aula de hoje, né? Já estamos aí falando sobre a Primeira República há bastante tempo, né? Já vimos vários elementos aí da Primeira República. Hoje nós vamos ver República Oligárquica. Lembrando que vocês podem mandar suas perguntas para mim, tirar dúvidas, né? Pelo WhatsApp 964712214. Se eu demorar para responder um pouquinho é porque ele está carregando, ou estou na rádio, ou não estou perto do celular, que não é muito comum, mas posso demorar um pouquinho aí, 1 hora, 2, tá? Mas eu respondo no mesmo dia, com certeza, tá bom? Então, e quem quiser mandar atividades também, né? Pode mandar pelo 964712214 ou pelo e-mail marcio.primac@gmail.com. Bem, História do Brasil, Primeira República, a política. Pessoal, vejam só. Quando você inaugura um novo sistema político, que foi o que aconteceu aqui, nós derrubamos o Império, né? Derrubou-se o Império, tá? E tinha aquele acerto no Império, né? Entre
os fazendeiros escravocratas, tá? Os partidos conservador e liberal, né? O poder moderador, tudo isso aí. Agora é um novo modelo. É preciso encontrar um novo arranjo político, tá? E durante o início da República, nós vimos que teve lá a República da Espada, né, que foi um período de instabilidade. No governo Deodoro, primeiro, nós tivemos os atritos entre Deodoro e o Congresso Nacional. Depois, no período Floriano, a segunda revolta da Armada. Também tivemos a Guerra de Canudos, né, já no Prudente de Moraes. Antes disso, ainda a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul. Então, as elites ainda estavam se ajeitando. Prudente de Moraes consegue acalmar a situação, né? Prudente de Moraes consegue acalmar a situação, tá? Fazendo ali o recolhimento dos militares nos quartéis, perseguindo os últimos jacobinos, né? Resolve, então, a questão. E, finalmente, é hora de fazer o acerto, né? É hora de fazer aí o arranjo que vai dar sustentação política à República. O projeto positivista, lá do Rui Barbosa, de industrialização, foi para o buraco, né? Graças à desgraça do encilhamento, aquela política econômica desastrosa dele, tá? E também por conta da radicalização, né, do processo do positivismo com a chegada dos jacobinos, né, o jacobinismo que se apropria um pouco desse projeto. Os militares voltaram aos quartéis e só saíram de lá para colocar Getúlio Vargas no poder, né, já em 1930, e depois, já em 1922, através do tenentismo, né? Então, durante um bom período aí, os militares vão ficar dentro da caserna, né, dentro do quartel, sem se meter com política. O Estado estava na mão dos cafeicultores, ó, né, e esses cafeicultores, paulistas principalmente, queriam garantir esse modelo agrário exportador, fazer o Estado funcionar para eles, fazer com que a estrutura do Estado brasileiro os favorecesse, para que eles acumulassem mais dinheiro. Tá? Como eu já disse, a política de industrialização aqui dos positivistas, né, foi para o espaço, tá? E o Brasil, então, se consolida como um país agrário exportador de café. O nosso principal produto é o café. Tá? Tudo vai para o café, todos os esforços, e quem controla o café, controla o Brasil. Né? No caso, é a aristocracia latifundiária agrária exportadora brasileira, sediada no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo. Tá? Para que esse sistema possa funcionar, para que o Estado brasileiro atue em favor dos cafeicultores, o Campos Salles organiza um modelo de administração apoiado em 3 grandes níveis. Tá? Então, no nível federal, estadual e municipal, né? No nível federal, nós temos a alternância de políticos ligados a São Paulo ou políticos ligados ao estado de Minas Gerais. Porque São Paulo e Minas eram os estados mais poderosos, né? Mais ricos, mais populosos do Brasil. Tá? Essa política recebe o nome de política do café com leite, né? Uma referência aqui aos 2 grandes produtos. E mesmo os latifundiários de São Paulo e Minas, eles tinham relações de compadrio, né? Um era padrinho de casamento do outro, um casava a filha de um com o filho do outro, né? Haviam relações, inclusive, de parentesco entre esses fazendeiros. Eles colocavam, então, o Estado brasileiro, com seus órgãos, à disposição deles, da acumulação capitalista através da exploração do café. Mas não dá para fazer isso num país do tamanho do Brasil, né, num projeto descentralizador, como era dos federalistas aí, dos cafeicultores, se você não tiver apoio nos estados. Apoio de quem? Das oligarquias locais. Então, cada estado era meio que um feudo, assim, sabe? Tinha uma família que mandava lá. Então, em Alagoas, mandavam os Ascioli,
em Pernambuco os Cavalcante, no Rio Grande do Sul os Medeiros, né, a família dos Borges de Medeiros, tá? Então, havia em cada estado uma família poderosa ou duas que mandavam. Lá no Maranhão, a família do José Sarney, né, a família Ribamar, até hoje, né? Até hoje, certo? Então, eram as verdadeiros feudos, ou como comparou um autor, verdadeiras capitanias hereditárias, fracamente ligadas ao poder nacional, que era controlado por São Paulo e Minas Gerais. Tá? Essa política de prevalecer, digamos assim, o interesse dessas oligarquias locais foi chamada de política dos governadores. Então, no nível federal, a política do café com leite, e no nível estadual, a política dos governadores, que consistia no seguinte: as famílias locais, lá os poderosos locais, definiam quem ia ser o governador, quem ia ser o deputado, quem ia ser o senador. As principais famílias de cada estado, tá? Só que esse sistema também não funcionaria se não houvesse a articulação do poder local, do poder municipal, né? Lá nos grotões, né? Lá no sertão, lá no fim do mundo, lá é preciso que tenha alguém que defenda os interesses desses grupos. E quem era esse cara? Era o coronel. Ó, o coronel é o cara que vai liderar esse processo, tá? O coronel é o cara que vai liderar o processo, na verdade. Ele é a raiz desse processo que vai acabar lá na política do café com leite. Então, municipal, estadual e federal, né? O coronelismo, apoiado no voto de cabresto, que era forçar a pessoa a votar em quem o coronel queria. Lembre-se, nós estamos num país rural. 10% da população apenas vive em cidades. Em quem o coronel mandava votar, o cara votava, até porque votar ou não votar não significava nada para ele. A vida do peão não melhorava. Aliás, podia piorar se ele não votasse em quem o coronel mandou. O voto era aberto, não era secreto. As fraudes eram comuns. Comuns, as fraudes eram comuns. Né? E quem fiscalizava se havia acontecido uma fraude ou não era o cara que tinha ganhado a eleição. E aí ele formava, os vencedores nomeavam a comissão verificadora de poderes. Quer dizer, o vencedor, olha aí, da eleição, vai verificar se houve fraude ou não. É claro que nunca, né? Eles denunciavam fraude. O único cara até hoje que denunciou fraude numa eleição que venceu foi o Bolsonaro. Na história da humanidade, nunca um vencedor de eleição reclamou que houve fraude. Pois esse presidente, né, reclamou. Ele reclamou, deveria ter vencido no primeiro turno. Né? Uma outra coisa que ele reclamou também é que o voto deveria ter sido com papel. Ele já reclamava do sistema de votação antes da eleição. Né? Tipo, como uma desculpa se ele viesse a não vencer, né? Ele não iria reconhecer o resultado, tá? Aí depois da eleição ele reclamou que deveria ter vencido no primeiro turno. Então é o único caso de um vencedor de eleições que reclama do resultado. Bem, então essa comissão verificadora, composta pelos caras que tinham vencido a eleição, com base nas fraudes, é que ia dizer se tinha tido fraude ou não. Evidentemente, nunca teve fraude. Só teve uma eleição de verdade aqui, com disputa mesmo. Foi a campanha de 1900 para a eleição de 1910, entre Rui Barbosa e o general Hermes da Fonseca. Rui Barbosa entrou na disputa como o homem mais inteligente do Brasil contra o seu opositor, né? Ou seja, o homem menos inteligente do Brasil, que era o Hermes da Fonseca. Realmente não era muito brilhante, né? Mas isso, ser brilhante, não é critério para ser presidente no Brasil. E ele era casado com uma mulher brilhante, ao contrário, Nair de Tefé, mas isso é uma outra história. Então, aí foi a única eleição, por conta dessas fraudes, o Hermes da Fonseca, que era o candidato do establishment, conseguiu vencer, né? Bem, as práticas que eu coloquei aqui do coronelismo, né, dos grandes fazendeiros, é o seguinte: primeiro, o mandonismo. Você vota em quem eu mandar. Por
porque senão eu te expulso daqui da minha terra, né? E a outra, o filhotismo, essa ideia paternalista de que o coronel ele era padrinho dos filhos do peão, sabe? Nascia lá o filho do caipira, o coronel iria batizá-lo. Então era uma relação meio paternalista também, né? Então todo mundo era meio compadre, né? Ô compadre, vota aqui no meu candidato, voto. Então, pelo amor, pela dor, pela fraude, no final sempre ganhava o candidato do sistema. Tá? Por isso que teve que ter um rompimento institucional grave em 1930, que foi a Revolução de Getúlio Vargas. Os partidos políticos que atuavam nessa época eram os seguintes: primeiro, o Partido da Ordem, o Partido do Poder, o partido que ia ganhar todas as eleições, que era o Partido Republicano, com as suas seções estaduais. Tá? Então tinha o Partido Republicano Paulista, o PRP, Partido Republicano Federalista, que era lá do Rio Grande do Sul, Partido Republicano Fluminense, do Rio de Janeiro, Mineiro, né, e assim por diante. Então, era o único partido com presença nacional, com seus diretórios todos aí, tá? Partido Republicano. Os operários organizados, principalmente do Rio de Janeiro, em 1905, criaram o Partido Socialista Brasileiro, né, baseado aí num socialismo reformista, não num socialismo revolucionário, né? Então eram pessoas que queriam a melhora das condições de vida da população através de reformas dentro do capitalismo. Mais ou menos o que até hoje o Partido Socialista Brasileiro defende. Lembrando que o nosso prefeito, né, aqui o Kiko, até outro dia, ele era do Partido Socialista Brasileiro, agora ele foi eleito pelo Partido Socialista Brasileiro, e agora ele é do Partido Social Democrata, né, Social Democrático Brasileiro, PSDB. Bem, o terceiro partido importante, fundado em 1922, foi o Partido Comunista do Brasil, né, Partido Comunista do Brasil, tá? Então, muitas pessoas que se originaram lá do movimento anarquista, após a vitória dos bolcheviques na Revolução Russa de 1917, também, que é um assunto que vai cair na prova de vocês, Revolução Russa de 17, acabaram indo para o Partido Comunista do Brasil. Existe até hoje, né? Partido Comunista do Brasil, geralmente aliado do PT nas eleições. Tá? Esse defendia as teses do socialismo marxista revolucionário. E o último partido, aqui, ó, criado pela família Mesquita, aqui em São Paulo, o Partido Democrático, o PD, né, a família Mesquita, dona do jornal Estado de São Paulo, né, que defendia aí as classes médias urbanas, uma política meio que de industrialização, urbanização e industrialização. Aqui eu coloquei os anarquistas, mais para fazer justiça a eles, né? Porque os imigrantes italianos, os imigrantes espanhóis que vinham para o Brasil, às vezes lá na Europa, eles já eram seguidores do anarquismo e tentaram implantar algumas vezes aqui no Brasil colônias anarquistas, criaram sindicatos, jornais, revistas anarquistas, né? E o auge do movimento anarquista do Brasil foi a chamada Greve Geral de 1917. Né? Os operários todos pararam, mas o movimento anarquista, pela sua própria composição descentralizada, né, por não ter uma organização centralizada, acabou não dando conta da parada desses operários, né, que fizeram greve. Não ofereceu nenhuma proposta, né, para eles. Tá? Por isso, muitos anarquistas acabaram indo para o PCdoB. Né, acabaram indo para o PCdoB. Certo? Bem, aí nós partimos para os exercícios dessa aula aí. Ó. Vamos ver aqui o que diz o primeiro exercício. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional,
ele estava se referindo aí à política dos governadores, né? Então, aqui, ó, atrair o apoio das oligarquias regionais, alternativa B, no exercício número 1. Ok? Tudo bem? É isso. É o único exercício que tem nessa aula aí. Tá? Pessoal, sobre o que foi colocado. Opa, tem umas mensagens aqui. Deixa eu ler. O que está escrito aqui? Ok, ok, ok. Muito bom. Sobre o que foi colocado, alguma pergunta, alguma dúvida? Bastante atividade para fazer, né? Bastante coisinha aí para conhecer, né? Então, não precisa fazer resumo dessas partes todas aí da República Velha, tá? Deixa isso aí de lado, porque semana que vem vai ter resumo bravo, que vai ser de nazifascismo e crise de 29. Né? Quem tiver dúvidas, que já começar a estudar para as provas, pode me procurar pelo celular, aí, pelo WhatsApp, que eu estou à disposição, tá bom? Tudo bem? Podemos encerrar então? Lembrem-se, por favor, de visitar o Socrative, hein? Deixa eu fechar aqui, ó. Lembrem-se de visitar esse site, socrative.com, tá? Conecte-se, faça login como aluno, tá? Beleza, pessoal? Então tá. Até semana que vem, terça-feira, a gente se encontra aí e estou à disposição sempre no celular. Tchau, tchau. Tchau.